Povo de Deus, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira aula de Teologia Básica. Mas antes de entrarmos no conteúdo, vamos apresentar, o que é teologia. Muitas pessoas ignoram, a teologia, principalmente, os religiosos, os fanáticos, que interpretam a teologia de forma errada, achando que a teologia ela vai apagar o fogo do Espírito Santo em nossas vidas, interpretando um capítulo, que está escrito em Gálatas, se eu não me engano, onde o apóstolo Paulo mesmo cita e diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então alguns interpretam esta palavra de forma errada e negligenciando o estudo, da palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então vamos aqui mostrar um pouco o que significa a palavra teologia. Bem, bora lá. O que significa a palavra teologia? Certo? Errado aqui. A palavra teologia. Teologia. Certo, a palavra teologia nada mais é do que a junção, ou seja, teo, todo mundo acho que conhece que significa Deus, Teo significa Deus, certo? Teo significa Deus, todo mundo já sabe disso, E logia significa estudo ou ciência. Ou ciência, certo? Então, a junção de teo e logia, numa junção lógica, vai significar que a teologia é o estudo do ser de Deus. E a teologia, ela se divide, Vou escrever aqui, a teologia, ela se divide em 4 tópicos, Quatro tópicos, que é a teologia sistemática, Mas o que é a teologia sistemática? Deixa eu mudar aqui a fonte só para ficar melhor. A teologia sistemática, ela estuda a Bíblia como um todo, Como um todo de forma organizada, e coerente. Como assim? Ela organiza o estudo bíblico de forma que abrange todas as escrituras, dividindo-as em temas como cristologia, soterologia, Eu vou até aqui descrever essas etapas, esses tópicos que a teologia sistemática ela estuda, ela abrange, Primeiro é prolegômenos, vou anotar aqui, prolegômenos, que significa aí doutrina, doutrina da teologia. Nós temos aí também a teontologia, todo mundo já deve ter ouvido falar. Teontologia, que nada mais é também do que o estudo
do ser de Deus. Estudo do ser de Deus. Estudo do ser de Deus. Estudo do ser de Deus. Nós temos aí também a cristologia. Cristologia. Eu vou primeiro colocar aqui logo todos os tópicos. Depois eu vou só descrever cada um deles. Cristologia. O que mais? A paracletologia. Paracletologia. Ou, né, paracletologia. A outra é armatiologia. Armatiologia. Outro tópico é soteriologia. Soteriologia. Nós temos aí a antropologia. Nós temos aí também escatologia, eclesiologia, e nós temos também a bibliologia, certo? Isso aqui são os tópicos que a teologia sistemática ela estuda, né? Ela estuda, certo? O que é cristologia? Cristologia é o estudo, né? É o estudo da pessoa de Cristo, né? Na cristologia a gente vai aprender sobre a pessoa de Cristo, a sua humanidade, certo? Seu lado divino, né? Seu ministério, certo? Então é tudo com relação à cristologia. Vamos nesse conteúdo de cristologia, nós vamos abranger todo o assunto, todos os contextos do Antigo e Novo Testamento, né, sobre Cristo, né? Vai ver as profecias, palavras que se tratava de Cristo, né? Cristofonia, e é muito assunto, certo? E paracletologia nada mais é do que o estudo da pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Aqui vai tratar sobre o estudo, né? É o estudo da pessoa do Espírito Santo. E a armatiologia, aqui na paracletologia, nós vamos aprender tudo sobre o Espírito Santo, na verdade, né? Símbolo do Espírito Santo no Novo e no Antigo Testamento, né? A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento, como água, como vento, como fogo, certo? É um estudo sistemático, vai do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Vamos ver que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, é muito bom a pessoa estudar esses tópicos na teologia sistemática. E a armatiologia nada mais é do que o estudo, vou mudar aqui a fonte, o estudo sobre o pecado, certo? O estudo sobre o pecado. Nesse conteúdo aqui, sobre o pecado, nesse conteúdo aqui, nesse tópico, a pessoa vai aprender sobre a origem do pecado, né? Os males que o pecado nos trouxe, entendeu? Como o pecado entrou no mundo. Então é tudo sobre o pecado, a queda do homem, como também a restituição, né? E soteriologia, esse aqui é o estudo ou a doutrina, né? Estudo da salvação. Estudo da salvação.
Ou seja, nesse tópico, a pessoa vai aprender tudo com relação à salvação, como a graça, né? E aqui vai entrar uns temas polêmicos sobre a predestinação, a doutrina que diz que todos nós já fomos salvos, que Deus já elegeu, já escolheu quem vai ser salvo, quem não vai. Então aqui é uma disciplina, é um tópico muito profundo para quem deseja se aprofundar mais sobre a salvação. E aqui, desde o Antigo e o Novo Testamento, ele vai abranger versículos, textos que vai nos dar mais esclarecimento com relação à salvação, certo? E a antropologia é o estudo, né, ou doutrina do homem, né? Aqui vai abranger os temas sobre a queda do homem, né, sua tricotomia, seu estado pecaminoso, né, sobre o corpo, alma e espírito, sobre a morte do homem, sobre a questão da morte, entendeu? Então isso aqui também é de suma importância para o conhecimento daqueles que almejam, né, conhecer, crescer mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E aqui escatologia. O que é escatologia? É a doutrina ou estudo, né, das últimas coisas. Nesse tópico dentro da teologia, a gente vai aprender, né, sobre assuntos relacionados aos últimos tempos, como o arrebatamento, como a vida após a morte, certo? E quando fala de escatologia, vai entrar várias questões, né, doutrinárias, teológicas, sobre a salvação, sobre as duas testemunhas, sobre a volta de Cristo, arrebatamento da igreja, milênio, certo? E paraíso, tudo relacionado às coisas escatológicas, como arrebatamento, milênio, certo? Então também é um assunto de suma importância dentro da teologia. E o que é eclesiologia? É o estudo ou doutrina, né, sobre a igreja, né? A igreja, sobre a igreja. Ou doutrina da igreja, certo? Vou botar aqui em negrito, né, para ficar mais visível. Nesse tema a gente vai estudar tudo sobre a igreja, a fundação da igreja, desde o Antigo Testamento, né? Vai falar sobre a evolução da igreja, certo? E o último que está aqui, última fileira, é a bibliologia, que vai ser a primeira matéria que nós vamos estudar neste curso, né? Neste curso de teologia. É a primeira disciplina que nós vamos estudar sobre a bibliologia. Isso daqui já fala, né? Ela estuda sobre doutrina da Bíblia, é o estudo, né, das sagradas escrituras, né? Escrituras. O que vamos ver nessa disciplina? Nada mais é do que conhecer sobre a Bíblia Sagrada, né? Que é o instrumento que você carrega debaixo dos braços. Você tem que saber manusear ela. A bibliologia ela vai estudar sobre a organização da Bíblia, a origem da Bíblia, né? Como ela foi escrita, por quantos anos ela foi escrita, né? Em que era escrita, era em rolos, em papiros, em pedras, certo? Essa disciplina ela vai te ensinar como a Bíblia foi toda estruturada para estar no estado que está hoje, dividindo-a em capítulos, versículos, certo? Textos. E dentro dessa disciplina, a gente vai aprender também sobre profetas menores, profetas maiores, certo? Epístolas paulinas, certo? O que é profecia, história, poesia, parábola, alegoria. Então, a disciplina Bibliologia é a primeira disciplina nesse curso que nós vamos aprender,
certo? Então, esse é a primeira aula de início, né? Para a partir daqui nós vamos nos aprofundar na bibliologia, certo? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula.